Este é o segundo episódio da minha série sobre o rover solar autônomo. No último vídeo, as pequenas caixas de engrenagens que eu estava usando falharam e eu comecei a procurar alternativas. Achei motores escovados da Barbie Jeep muito rápidos, então decidi projetar um redutor de velocidade cicloidal imprimível em 3D para a saída. Agora entendo que um redutor de velocidade cicloidal talvez não seja o ideal para essa aplicação, mas achei que projetar uma unidade cicloidal para o rover seria um jeito interessante de testar ao máximo as peças impressas em 3D. O design que fiz possui uma relação de 13.1 e monta facilmente no motor do Jeep da Barbie. Aqui está a compilação da construção. Eu imprimi tudo na minha CR10 de estoque. Esses rolamentos de anel são uma parte crucial do design. Permitem eixos impressos em 3D espessos, com lóbulos deslocados, fazendo os discos cicloidais oscilarem e rolarem em torno da engrenagem externa. Essa peça azul sustenta a caixa de câmbio no motor do Jeep da Barbie. Usar este PLA azul foi um erro fatal. Você verá o porquê mais tarde. Montar tudo é um pouco complicado porque tudo tem que cair no fundo da caixa de engrenagens. Eu tive que alinhar exatamente certo. Está funcionando sem a instalação do eixo de saída. Eu usei parafusos M5 longos que se encaixam nos discos cicloidal e transferem energia para fora da caixa de câmbio e para as rodas. Está sendo posto rolamentos nos eixos de saída. Não tinha rolamentos suficientes para todas as caixas de câmbio, então usei buchas impressas em 3D em algumas. As coisas neon são apenas pequenas porcas que seguram os rolamentos. Usei vaselina como lubrificante, mostrarei em breve. Eu apenas aqueci e despejei lá dentro. Este design é bom porque é totalmente fechado para manter detritos fora dos cicloides. É fácil anexá-lo ao motor de engrenagem. Basta colocar lá e parafusar um suporte atrás para segurar. Cortei meus antigos eixos de parafuso e os troquei por uma haste de rolamento de 12 mm. As montagens da caixa de câmbio são iguais, só deslize por cima. Decidi imprimir todas as rodas em 3D em uma única peça, o que talvez não tenha sido a melhor ideia. Apliquei verniz incolor para protegê-los e os fixei no rover. Esta é a bateria que criei a partir de células de baterias de drone inutilizadas. Soldei 6 delas juntas em um pacote 3S2P, que tem 32. Então bastante capacidade. Este vídeo é patrocinado pela PCBWay, serviço personalizado e completo de prototipagem de PCB. Eles oferecem cotações imediatas, produção rápida e em baixo volume. Confira-os em pcbway.com. Então, esta é a primeira vez que trago o rover para o campo de teste desde a atualização de seu sistema de transmissão. Pode ser um rebaixamento. Ainda não estou certo. Mas parece estar funcionando bem até agora. Então, vou apenas esperar por um tempo e observá-lo para ver se parece estar seguindo bem sua missão de waypoint. Estive ajustando alguns parâmetros. Está mais rápido agora. Tenho um DC para DC controlável nos acionamentos do motor, permitindo diminuir a tensão e limitar a velocidade máxima. Droga! Acho que tem torque suficiente para, às vezes, simplesmente se dobrar ao meio quando está virando muito acentuadamente. Na verdade, eu tinha abraçadeiras, mas parece que quebraram. Essa coisa tem muito torque. Essa coisa não está em bom estado. Eu também percebi que essa caixa de câmbio está meio quebrada. Essa peça azul aqui que impede toda a carcaça cicloidal de girar quebrou, o que é loucura porque levaria muito torque para quebrar essa peça. Também instalei abraçadeiras mais fortes aqui, assim espero que não dobrem de novo. Acredito que vou reduzir a distância entre eixos do conjunto. Agora os eixos estão montados meio que na borda do quadro. Tipo, você sabe, na frente e atrás do quadro. Mas vou movê-los um pouco para que fiquem mais sob o quadro. O conjunto será ligeiramente mais alto, com distância entre eixos reduzida.
melhorando assim a capacidade de curva. Definitivamente não está em bom estado, definitivamente não está saudável. Mas ele só tenta fazer isso quando está fazendo uma curva completa de 180 graus. Isso é tão infeliz. Apesar de ter dirigido aqui com sucesso por vários dias, dentro de 5 minutos de chegar aqui hoje, a roda se solta. Então é um novo dia. Eu tenho 2 novas rodas deste lado. O plástico é bem mais grosso. A espessura da parede é de 2 linhas, não apenas uma, com um bocal de 0,8 milímetros. E o design é geralmente mais robusto. Então, até agora, estão funcionando bem. Mas eu acho que esses antigos não vão durar muito mais tempo. Então, é apenas uma questão de tempo antes que eles se quebrem. Eu tenho um novo Genesign. Instalei um novo controlador de carga Genesion MPPT Genesign. Este é o GV10. E eu acho que ele é muito mais eficiente e funciona melhor no geral do que o último controlador de carga chinês barato que eu estava usando. Também recalibrei a bússola, melhorando a execução de missões de waypoint. Então, vou deixá-lo fazer o seu trabalho e voltar mais tarde. Esta roda traseira aqui trava muito. Ah, sim? Olhe para isso! Ela cortou o eixo daquela roda traseira direita. Uma vez que tirei a roda, percebi que todo o suporte do pino cicloidal com os parafusos que se encaixam em cada um desses buracos simplesmente se despedaçou e caiu. Eu acho. Então isso é interessante. Esta é a primeira falha real da caixa de engrenagem cicloidal. Suponho que foi porque essa peça foi feita de PLA azul super frágil. Você pode ver rachaduras em todas essas partes, apenas por causa desse PLA frágil. Todo esse outro PLA que não é azul tem resistido muito bem. Mas aquilo era realmente ruim. Então provavelmente é por isso que essa peça falhou. Então agora substituí todas as rodas frágeis antigas por essas novas rodas impressas em 3D mais robustas. Mas tudo na caixa de engrenagem cicloidal é o mesmo. Tive que trocar algumas das peças do eixo de saída porque eram feitas daquele plástico super frágil, mas fora isso, tudo é o mesmo. Os cicloides são os mesmos, os rolamentos são os mesmos, os rolamentos que giram por dentro dos cicloides são os mesmos. Então, vou continuar rodando isso até que algumas peças fundamentais nesse pequeno acionamento comecem a quebrar. Essa coisa foi deixada sem supervisão no campo por cerca de 4 dias. Acabei de chegar para encontrá-la ainda funcionando. Isso é tão satisfatório. Então isso mostra que em um dia parcialmente ensolarado, ele receberá energia suficiente do sol para inicializar e começar a funcionar. Então estou muito feliz. Isso é ótimo. Então o Arduino que controla o voo está em stand-by agora, e quando a tensão aumenta o suficiente em segundos, começa a dirigir, ligando e desligando. Está quase carregado, mas parcialmente nublado pode afetar. Em dia ensolarado pode ser melhor. Não bata no carro, essa coisa tem muito torque. Espero que ainda funcione em 4 dias. Provavelmente estamos em cerca de 3 semanas agora. Com sol direto, provavelmente fica ligado por cerca de 50% do tempo e apenas desligado, carregando por provavelmente 50% do tempo. Então, isso significa que está recebendo 50% da energia de que precisa do sol quando a bateria está apenas vivendo em seu limite de tensão baixa. Parece dirigir por cerca de 1 minuto antes de carregar novamente. Então é apenas a cada outro minuto ligado e desligado. Ligado e desligado, mas ainda não consigo acreditar que mecanicamente tudo está funcionando bem. É bastante incrível. Então aqui eu tenho o EcoFlow Delta 1000. E 300 é basicamente apenas uma grande banheira cheia de células de íon de lítio, é apenas um grande banco de energia. De um lado você tem um monte de tomadas de energia AC. E do outro lado você tem um monte de conectores. USB como USB-C. E USB-A. Você pode carregá-lo na parede bastante rápido ou você pode carregá-lo com energia solar. Como estou fazendo aqui. Se olharmos a pequena tela do lado, parece que estou fazendo cerca de 80 watts agora. Está com 88% de carga, então vou carregar um pouco mais. E depois, tentar cozinhar um hambúrguer nele com o George Foreman. Então, vamos conectar isso.
A tela está dizendo que está fornecendo 772 watts, então a bateria está em 88. Agora vamos ver se tem energia suficiente para cozinhar meu hambúrguer. Vai ser bom, temos rovers dirigindo com energia solar, temos hambúrgueres cozinhando com energia solar. É disso que se trata, ok? Acho que está bem feito neste ponto. Então, se olharmos aqui na coisa da porcentagem da bateria, estamos em 81%. Então eu poderia cozinhar muitos hambúrgueres nesta bateria. Oh, isso está quente. Oh, esse foi um hambúrguer quente, mas está realmente bom. O rover está dirigindo muito hoje. Provavelmente mais de um ciclo de 50 de trabalho, eu diria. Oh, está soando um pouco crocante. Oh, parece que este motor pode estar quebrado. Está tentando fazer uma curva com derrapagem. Este motor não está funcionando. Podemos ter tido uma falha. São 3 dias depois da última vez que estive aqui. Ainda. Deveria estar se movendo bem. É só que um motor pode estar fora. Vamos ver se eu paro. Ainda tem torque. Então ainda está recebendo torque, mas por algum motivo não muito. Ouço muitos estalos. Então isso é um pouco preocupante. Mas parece estar funcionando bem o suficiente, então vou deixar continuar fazendo a sua coisa. Isso só está passando por partes das suas próprias caixas de engrenagens. Uau! Aqui está outro parafuso. Encontrei 2 desses até agora, pegando muitos dos meus ursos. 3 deles. Deve ter sido o que você acabou de ouvir. Olha, 4 deles. Essa coisa está apenas deixando um rastro de estilhaços de plá. Qual caixa de engrenagens acabou de explodir? Uau, acho que 2 das caixas de engrenagens explodiram. Uau, é bem louco. Essa coisa esteve aqui sozinha por tanto tempo. E enquanto eu estou aqui, ela acabou de explodir. Isso é tão aleatório, há até pedaços de PLA na frente do rover. Então isso significa que ele tem deixado pequenos pedaços por algumas voltas. Parece que essa caixa de engrenagens está bem. Isso pode ter um pedaço fora de sua estria. Sim, há alguns pedaços fora dessa estria aí. Este parece todo bem e bonito. E então este também não parece muito saudável. Então são apenas os 2 do lado esquerdo que estão. Faltando algumas coisas, mas ainda está dirigindo. Nunca costumava ir para trás. Então é isso. Estou tentando dirigir com derrapagem, porém o lado que normalmente avança não funciona, então acredito que acabou. Precisa de uma atualização na caixa de engrenagens, está indo na direção errada. Agradeço a PCBWay por patrocinar este vídeo. Se deseja aprimorar seus projetos eletrônicos ou é uma pequena empresa necessitando de fabricação rápida e barata de PCB, visite pcbway.com. O site oferece cotação instantânea para agilizar o processo. Veja também este vídeo sobre como funciona a fabricação de PCB. Após retirar a roda, notei que a parte azul, impressa com um PLA azul frágil, despedaçou. Isso ocorreu em ambas as rodas que falharam. Os discos cicloidal e o interior parecem bem, exceto por algum dano nas bordas da roda do ciclo, mas ainda estão em boas condições. Incluí no vídeo a comparação entre as partes azuis e os parafusos, pois o componente azul quebrou e os parafusos provavelmente torceram e arranharam os discos cicloidal. Exceto pela parte azul, todo o restante parecia em bom estado. Desejei ter trocado as partes azuis na última vez que reconstruí as caixas de engrenagens cicloidal, pois se tivesse feito isso, provavelmente ainda funcionaria. A tampa, feita de PLA frágil, apresenta rachaduras, como uma aqui e outras pequenas na parte inferior da frente. Mas isso não... E lá se vai. Então, eu atualizei a transmissão do rover, mas ainda quero ver quanto tempo essas caixas de engrenagem cicloidal realmente durarão, ou pelo menos as que não têm partes de PLA azul frágeis. Então estou testando o ciclo das 2 caixas de engrenagem cicloidal restantes, fazendo com que elas apenas levantem um galão de água e um cadeado de bicicleta repetidamente. E basicamente vou deixar essa coisa funcionar até quebrar, então... Vou iniciar o cronômetro. Eixo de metal disparou quase 500 horas.
Então isso tem funcionado por 500 horas até agora e simplesmente não quebra. Então vou desmontá-lo agora e ver o que tem dentro? É hora da verdade. Não parece ruim de todo. Então este aqui só tinha um conjunto de rolamentos e o resto das postagens eram apenas PLA. Uau, posso certamente afirmar que os diâmetros internos dessas pequenas buchas de PLA definitivamente desgastaram muito. Provavelmente de onde vinha muita da folga, ainda há bastante geleia de petróleo por toda parte, então ainda está lubrificado e esses discos cicloidal parecem bem. Realmente, eu meio que esperava que eles aumentassem à medida que essas coisas estavam apenas girando por dentro o tempo todo em que estava operando, mas parece bem. Então, com base no desgaste, eu aposto que isso funcionaria por muito mais tempo. Acho que a primeira coisa a falhar provavelmente seriam os pequenos postes de bucha de PLA. Mas, como um deles era feito de rolamentos de aço, provavelmente continuaria operando por um bom tempo, então estou satisfeito por não ter persistido nos testes de vida útil, pois seria demorado. Foi divertido manusear isso, mas o rover deve seguir. Não sou admirador desses motores de engrenagem escovados, pois não são eficientes e não proporcionam autocontrole de fidelidade com as unidades de motor de escova. Estou atualizando o rover com novas caixas de engrenagens que tenho. Isso foi só uma prévia. Falarei mais no próximo vídeo. Então fique ligado. Obrigado por assistir. Tchau. Então aqui estão algumas imagens de antes das caixas de engrenagem cicloidal que eu esqueci de colocar no primeiro vídeo do rover. É uma explicação de como a eletrônica é resolvida. Então eu pensei em fazer uma visão geral da eletrônica antes de colocar tudo em um Tupperware para impermeabilização. Mas basicamente temos o controlador de voo aqui. É um Pixhawk 4 e conectado. A isso é o GPS aqui fora em um mastro, para afastá-lo de todo o aço que interfere com a bússola. E então, nós também temos... Vou desconectar o rádio de telemetria ligado ao dispositivo autônomo para economizar energia. Esta é a placa de distribuição de energia. O controlador de carga solar MPPT vai ser conectado bem aqui. E isso basicamente apenas fornece 5 volts ao controlador de voo. Ele também mede a tensão e a corrente e envia esses dados para o controlador de voo e também divide o sinal do motor. Essa grande placa de distribuição de energia não é super necessária, porque estou usando um ESC4 em 1. Normalmente são utilizados quando se tem 4 ESCs e é preciso distribuir energia e sinal a todos. Mas veio com o controlador de voo, então eu o coloquei lá apenas para a detecção de tensão e corrente. Mas de qualquer forma, então aqui, como eu disse, há um controlador de velocidade 4 em 1. Eu encapsulei isso em epóxi. Acho que é uma marca Multistar. E então, claro, todos os fios de fase indo para os motores. É meio que um ninho de ratos. Aqui é onde as coisas ficam interessantes. Esta porta aqui é a entrada do sinal RC no controlador de voo, Pixhawk 4. E isso está conectado a este pequeno dispositivo chamado S2CW. Basicamente o que isso faz é que ele pega entradas PWM, um sinal. PWM é basicamente apenas um sinal de servo. Então ele pega sinais de servo e os converte em S-Bus. E então ele envia esse sinal S-Bus para fora daqui e para o controlador de voo. E este dispositivo está recebendo os sinais PWM de um Arduino Nano. E eu escrevi um código para isso, que basicamente mede a tensão da bateria, com um divisor de tensão bem aqui. E com base na tensão da bateria, ele envia um sinal que passa por aqui e então para aqui, para colocar o controlador de voo em modo automático, o que faz com que ele execute a missão de waypoint. Então, basicamente, quando a tensão da bateria cai abaixo de um certo limite, ele interrompe a missão de waypoint e apenas fica lá. E então, quando a bateria recarrega de volta com a energia solar e ultrapassa um certo limite, isso iniciará a missão novamente. E então aqui eu tenho apenas outro relé que eventualmente poderia acionar um acessório que ligará e desligará conforme entra e sai do modo automático. Então, isso poderia transformá-lo em um cortador de grama no futuro. E então aqui temos o controlador de carga MPPT. É só um negócio tipo um de $20 por $20. Ele é feito para baterias de lítio de 3 células da internet, que vou usar.
Então, provavelmente vou montar isso aqui embaixo do painel solar para que fique seco e eu não precise envolvê-lo em nada. Então, esses fios aqui que eu tenho correndo e amarrados com abraçadeiras na estrutura aqui em cima é onde os painéis solares vão ser conectados. Há 2 deles que vão em cima aqui e descansam nestas bandejas. E esses estão conectados à entrada solar aqui. E então temos a entrada da bateria no meio e a entrada da carga na extremidade. Então a bateria vai se conectar bem aqui e então este fio aqui deve descer e se conectar novamente à placa de distribuição de energia aqui embaixo. Então, nos meus aviões solares, eu não alimento o motor a partir da saída de carga no controlador MPPT, porque esses, geralmente têm proteção de baixa tensão, onde ele corta a carga quando a bateria se esgota. Se a bateria atingir uma voltagem baixa, isso é indesejável em um avião, pois se for esgotada, o avião cairá. Mas neste caso, eu terei um corte de baixa tensão apenas para proteger a bateria. Está ajustado baixo, para algo como 3 volts por célula, quase prejudicial para a bateria. Mas será apenas mais uma etapa de proteção, caso este relé de detecção de tensão controlado por Arduino não faça seu trabalho corretamente. E a tensão de corte neste dispositivo é muito menor do que isso, então isso definitivamente deve ser acionado e parar o rover bem antes que este dispositivo seja desligado. Porém, ao detectar o limite de baixa tensão, o dispositivo impedirá apenas a movimentação do rover, mantendo-o em modo de espera, com o controlador de voo e todos os eletrônicos ligados.